Vocês viram o caso da pessoa que, por despreparo médico, ela recebeu o diagnóstico de doença celíaca depois de 13 anos, e mesmo com o diagnóstico confirmado, ela ficou na dúvida, ela questionou se realmente era celíaca? Essa pessoa sou eu, e nesse vídeo eu vou contar todo o meu processo de descoberta de diagnóstico. E o meu diagnóstico é a prova de que você precisa sempre ir atrás de bons profissionais. E que não é normal você sentir desconforto, não é normal viver com a barriga estufada, não é normal sentir dores, não é normal o intestino não estar funcionando bem. Você não pode ignorar os sinais do seu corpo. Detalhe importante que você precisa saber é que todo o processo começou quando eu tinha 13 anos de idade, e só esse ano eu tive o diagnóstico confirmado. Com 13 anos eu fui diagnosticada com intolerância ao glúten, o que seria hoje a sensibilidade ao glúten não celíaca. Pra falar a verdade, eu não sei o que me levou a ir atrás desse diagnóstico. Desde criança, desde os meus 6 meses de idade, se eu não me engano, eu já tinha asma, bronquite, então eu já fazia o acompanhamento médico. Eu acho então que em algum momento o médico deve ter falado pra minha mãe que eu precisava fazer alguns exames, e aí eu fui diagnosticada com sensibilidade ao glúten não celíaca. O que eu lembro é de passar numa nutricionista, ela passou um cardápio pra mim, e aí eu comecei a me cuidar. A minha mãe começou a cuidar de mim. Naquele tempo a minha mãe não tinha acesso à internet, era só ela cuidando de mim. Então ela preparava a comida pra eu comer sem glúten, ela fazia bolo de fubá pra mim, e assim, hoje em dia ela faz o bolo de fubá cremoso maravilhoso. Tem até vídeo aqui no meu perfil. Só que anos atrás, o bolo de fubá que ela fazia pra mim, tadinha, era um bolo seco, que eu ficava até entalada, e eu enjoei de tanto que eu comia aquele bolo. E assim foi durante uns 3, 4 anos aproximadamente. Algo que eu quero ressaltar aqui é que, como eu mencionei, eu não sei o que me levou a ir atrás desse diagnóstico, então eu não lembro de sentir sintomas diariamente. Não me lembro se meu intestino funcionava bem, mas enfim, fui diagnosticada com intolerância ao glúten. Como eu disse, eu já fazia acompanhamento médico por causa das minhas crises de bronquite. Mas eu tinha muita alergia, então eu comecei a fazer acompanhamento com uma alergista imunologista. Nela eu descobri que eu tinha muita alergia a ácaro, tipo assim, nível absurdo. Quando eu e minha mãe fomos ao consultório pela primeira vez nessa doutora, a gente falou que eu tinha intolerância ao glúten. E aí ela fez aquele exame que faz vários furinhos nos 2 braços e aplica substâncias. Ali eu descobri que eu tinha um nível muito forte de alergia a ácaro, mas ao glúten eu não tinha. Então descartou a hipótese de intolerância ao glúten. Então na minha cabeça eu tinha sido curada. Voltei a comer glúten normalmente. O glúten voltou a fazer parte da minha rotina, e isso eu já tinha uns meus 17 anos. Meus 17 anos de idade até os 22, eu comia glúten normalmente, sem ter nenhum problema. Tipo assim, eu não sentia nada, pelo que eu me lembre. Eu acho que se eu sentisse ia ser algo bem marcante, né? Então eu não lembro de ter desconforto nem nada nesse período, e eu comia glúten normalmente. E até então eu não tinha nenhuma reação, nenhum sintoma intestinal. Eu tinha muitas crises de rinite, eu fazia acompanhamento com essa alergista, e a cada 3 meses, meu pai gastou muito dinheiro com colírio. O vidrinho minúsculo custava R$ 200, porque eu também fui diagnosticada com conjuntivite alérgica. Hoje em dia, graças a Deus, não tenho mais isso. Meu olho nem coça mais. Minhas crises de asma eu também não tenho. Eu fazia tratamento com bombinha, corticoide. Hoje em dia, eu nem tomo mais esses remédios. A qualidade de vida melhorou bastante. Eu fazia acompanhamento com essa alergista. Ela realmente é uma boa alergista. Um dia, eu senti uma forte dor na barriga. Não dor de barriga, era uma dor na barriga. Isso durou uns 4 dias, assim. E aí, como eu fazia acompanhamento com a alergista a cada 3 meses, quando eu retornei com ela, eu falei pra ela, né, dessa dor que eu sentia, um desconforto muito forte. E assim, sem pensar 2 vezes, ela falou, vamos investigar doença celíaca. Aí ela passou pra eu fazer a endoscopia com biópsia. Aí eu fiz esses exames em um consultório, pelo convênio, mas em um consultório médico. Essa foi a minha primeira endoscopia. Quando eu retornei com o resultado, ela achou muito estranho. Ela nem me falou qual foi o resultado. Nisso, ela só sabia que eu tinha refluxos, mas nessa biópsia ela achou muito estranho, ela nem falou o que estava acontecendo, ela só falou pra eu refazer no hospital mesmo do convênio. Que eu concluí é que ela achou que aquele resultado estava errado, que era de outra pessoa e teve erro do médico. Aí lá vou eu pra minha segunda endoscopia. Dessa vez, deu certo a endoscopia, consegui realizar o exame, só que era em época de pandemia, né? Então era meio difícil marcar o retorno com ela também, que a agenda dela era cheia, e o intervalo de uma endoscopia com a outra tinha que ser um pouquinho grande, né? Porque tinha feito biópsia. Então assim, levou um pouquinho de tempo. Quando eu fui marcar pra retornar com ela, eu recebi a notícia que depois de anos e anos de acompanhamento médico, ela tinha saído do convênio. Aí eu me senti desolada, me senti abandonada. Porque quando ela falou pra gente investigar a doença celíaca, ela solicitou esses exames. Fora isso, ela também solicitou exame de sangue, que eu tirei 14 tubinhos do grande e 2 do menor. Ou seja, 16 tubinhos de sangue. Eu tava com uma apostila de resultados de exame de sangue, mais a endoscopia e biópsia. Aí eu tive que procurar um outro profissional pra me diagnosticar. Ela era uma alergista e imunologista. Então, na minha cabeça, eu pensei, vou marcar com uma alergista. Aí eu marquei com uma alergista do convênio, cheguei lá, tadinho, eu acho que ela ficou até meio sem jeito, porque eu cheguei lá com uma apostila de resultado de exame e ela não conseguiu me ajudar. Porque não era a especialidade dela. E disso eu até entendo. Teve um momento lá da consulta que ela até pesquisou no Google na minha frente. Aí eu vi que ela não ia conseguir me ajudar em nada e ela falou pra eu procurar um gastro. Enfim, marquei com o gastro. Mas esses profissionais que eu marquei não foi indicação de ninguém. Eu só vi o que estava disponível no convênio e me consultava. Quando eu cheguei no gastro, eu contei pra ele todo o meu histórico. Falei daquela dor pontual que eu senti. Gente, nas folhas da minha endoscopia e biópsia, tinha lá citado 3 vezes que era provável que eu tinha doença celíaca.
Então, assim, quem fez a endoscopia deixou lá sugestões. O gastro foi folheando rapidamente e concluiu que estava tudo bem comigo. Eu falei pra ele que a doutora quis investigar a doença celíaca, que ela realmente suspeitava que eu tinha isso. Meio que pesou um pouco na consciência dele e ele reveu de novo os meus exames. Aí, como ele olhou com mais calma, ele falou assim, que o que eu tinha estava dormindo. O meu sistema imunológico estava bem, estava forte e estava combatendo. Que eu poderia continuar a minha vida me cuidando, comendo alimentos saudáveis, mas não descartou o glúten da minha dieta, não confirmou doença celíaca, não confirmou nenhuma sensibilidade ao glúten. E assim, até então eu nem sabia o que era doença celíaca. Eu estava vivendo minha vida normalmente. Eu não tinha reações, não tinha sintomas. Só naquela vez que, pontualmente, eu senti aquela dor naquela semana e passei mal. Se um médico que estudou durante anos fala que eu estou bem, eu vou confiar que eu estou bem. E assim, continuei a minha vida comendo glúten, porque ele descartou a ideia de uma doença celíaca, de algum problema intestinal. Eu falava pra todo mundo que o que eu tinha estava dormindo, e eu nem sabia o que isso significava. E aí, fui comendo glúten normalmente. Isso em 2022, no exame de 2022. Até que, em 2024, já comecei a sentir algumas coisas. Senti o desconforto. Após comer algum alimento, minha barriga ficava estufada. O meu intestino já não estava funcionando bem. No meu caso, eu ficava constipada. Mas eu ignorei todos esses sinais do meu corpo. Continuei vivendo minha vida. E eu acho isso um absurdo. Como que eu vivi naquela situação, ignorando e achando que estava tudo bem? Enfim, eu sou muito próxima de uma prima que os pais são proprietários de uma padaria. Então imagina, uma padaria tem tudo que eu não posso comer. Então eu comi muita coisa lá. E a minha barriga tava muito dolorida, estufada, um desconforto enorme. Aqueles dias eu fiquei muito incomodada, mas assim, eu ignorei como todos os outros dias que eu ficava sempre estufada com dor. Até que no final de 2024, eu comecei a fazer uma bateria de exames. Porque até então, eu, dependente do convênio do meu pai, eu ia sair do convênio porque eu estava prestes a me formar. E por conta disso, eu comecei a fazer consulta com vários médicos pra fazer um check-up. Em um momento, pensei em marcar no gastro, porque eu já tinha ido no gastro uma vez na minha vida e ele falou que tava tudo bem. Então, na minha cabeça, tava tudo bem também. Gente, pelo amor de Deus, não tava nada bem. Até que um dia, essa minha prima até então, ela era estudante de nutrição, ela falou pra eu ir num gastro pra investigar isso. Porque não era normal. E já que eu estava fazendo vários exames, né, aproveitando o convênio, na primeira consulta com ela, eu contei todo o meu histórico. Ela falou, vamos investigar então. Pediu a endoscopia e biópsia e lá vou eu fazer a minha terceira endoscopia. Quando eu cheguei lá, no meu retorno, eu mostrei pra ela primeiro os meus exames de 2022. Sim, aquela minha biópsia que o médico tinha falado que eu tava bem. Ela falou que, olhando aquele exame, ela já confirmava a doença celíaca. Ou seja, era pra eu ter sido diagnosticada em 2022. E aí, ela falou assim, que se ela visse só a biópsia de 2025, ainda ficaria com dúvidas da doença celíaca, porque assim, não ficou evidente na minha biópsia uma doença celíaca. Mas por ela ter visto os exames de 2022, ela falou que sim, eu tenho doença celíaca. Fiquei meio questionando ela, mas como que esse médico falou que tava tudo bem comigo? Ela falou que foi só um despreparo mesmo. E eu falei, então por que também que aquela doutora que fez aquele exame lá de furar o braço, ela descartou a intolerância ao glúten, sendo que desde os meus 13 anos então eu já tinha algo? E a resposta dela foi que aquele exame feito de furar o braço nem é pra descartar ou confirmar doença celíaca, intolerância ao glúten. É só alergia ao glúten. Problema de pele eu nunca tive mesmo, então nunca que aquilo ia dar positivo mesmo sendo celíaca. Ou seja, tudo errado desde o começo. Você falou pra eu entrar numa dieta sem glúten durante 6 meses, né, até ter o retorno. E quando eu retornasse, que era pra eu levar pra ela novos exames de sangue. História longa, já tô ficando cansada, mas eu prometo que já tá acabando. Aí, na teoria, era pra eu retornar com ela mês passado. Na prática não funcionou porque ela também saiu do convênio. Mais uma vez tive abandono médico, me senti desolada. Aí eu tive que marcar com um novo gastro. Mas eu falei pra vocês, né, que eu ainda ficava desconfiando do meu diagnóstico, eu não tinha certeza se eu era celíaca ou não, mesmo que essa doutora muito boa confirmou o diagnóstico, eu ainda ficava na dúvida, pensando, não é possível. Será que eu realmente tenho doença celíaca? Aí, nessa consulta com o médico, eu questionei, né, por quê? Vou explicar o porquê que eu tinha dúvida, gente, aí vocês pensam aí comigo. Em 2022, o resultado da minha biópsia já tinha sido ruim. O grau March era um 3B. Já tava bem ruim. Só que eu não parei de comer glúten. Eu continuei comendo glúten todos os dias da minha vida. O resultado da minha nova biópsia deu muito melhor comparado à minha biópsia de 2022. Apesar do meu exame de sangue antiglutaminase ter dado positivo para doença celíaca, eu ficava na dúvida, será que realmente eu sou celíaca? Porque como que o meu intestino, durante todos esses anos, teve melhora, sendo que eu comi glúten adoidadamente? Porque para mim isso não faz sentido. Essa melhora do intestino, durante vários anos que eu não fiz dieta, eu me consultei com esse gastro, falei pra ele que eu tinha sido diagnosticada com doença celíaca, e lá vou eu, não sei mais quantas vezes, contar todo o meu histórico de novo. Aí, ele ficou incrédulo, ele pensou assim, mas os seus exames estavam escrito aqui que você tinha doença celíaca. A biópsia de 2022. A bendita biópsia de 2022. Eu falei assim, ele disse que o que eu tinha tava dormindo. Aí o meu médico dessa vez falou assim, não é bem assim. Eu, Raíssa, não entendi até hoje o que significa esse negócio de estar dormindo. Sendo que o que tava dormindo lá estava com grau 3B. Enfim, os cuidados de Deus sobre a minha vida mesmo. Eu falei pra esse gastro que agora, né, eu tô me cuidando. Ele falou que os meus exames melhoraram, né, o exame de sangue, o transglutaminase melhorou bastante.
Aí eu perguntei pra ele se eu realmente tenho doença celíaca e falei da minha dúvida e ele falou assim que eu tenho. E como eu mencionei, eu tinha estufamento, meu intestino não funcionava bem. E depois do meu diagnóstico de doença celíaca, em fevereiro desse ano, eu entrei na dieta sem glúten. Até então tinha sido 6 meses de cuidado. Aí ele falou que só de eu não ter tido mais essas reações, já indica que eu tenho sim doença celíaca. E o glúten fora da minha dieta traz essa melhora pra minha vida. E eu falei pra ele, mas e se por um acaso ser, então, uma intolerância ao glúten? Porque meu intestino agora tá tudo bem, mas ele falou, né, que a intolerância ao glúten, ela não afeta o intestino como a doença celíaca faz. Então eu me questionava, eu pegava os meus exames pra fazer comparação e perguntava pra quem? Pro chat GPT. E pensando comigo mesmo, eu pensava assim, gente, não é possível. E o chat GPT falava que eu era celíaca assim, tá, gente? Eu questionava por minha culpa mesmo. Eu questionava, assim, eu e as vozes da minha cabeça mesmo. Eu ficava pensando, e até hoje eu não entendo como que teve essa melhora. Porque na teoria, então, era pra piorar, gente. Eu entendo que era o cuidado de Deus na minha vida, porque assim, imagina se tivesse piorado muito por causa daquele médico, daquele bendito médico que falou que eu não tinha nada. Eu continuei comendo glúten, sendo que eu já tava com um grau alto. Imagina se desse um problema muito grave. Deus me livre, nossa. Então eu vejo que foi o cuidado de Deus mesmo. Recebi meu diagnóstico e essa é a minha longa história depois de 13 anos por causa de alguns descuidos médicos. Por isso eu falo que é muito importante você buscar referências, pede indicações. Nesse ano, depois de ter sido diagnosticada e que eu comecei a conversar com celíacos, pesquisar sobre a doença celíaca, produzir conteúdos para vocês, eu comecei a entender que muitas coisas que eu sentia antes era por causa da doença celíaca e eu não sabia. Então, assim, receber o diagnóstico é difícil, mas é esclarecedor, porque agora eu posso me cuidar e ter uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia, eu entendo meu corpo. Esses são os detalhes que eu lembro. E até hoje eu não sei o que estava dormindo dentro de mim. Também, na verdade, eu não entendi muito bem o porquê que o meu intestino teve uma melhora, mesmo comendo glúten. Mas graças a Deus que teve essa melhora, né? Como estava a situação, estava complicado há anos atrás. E na teoria era para ter piorado, né? Então, eu vejo como cuidado do Senhor mesmo. É isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final.